que TV Globo? Por que Revista Época? Essa patifaria por parte de vocês. Vocês perderam. Vocês vão renovar a concessão em 2022. Não vou persegui-los. Mas o processo vai estar limpo. Se não tiver limpo, legal, não tem renovação da concessão de vocês e de TV nenhuma. Justiça bloqueia contas do narrador Galvão Bueno e de seus familiares por dívida milionária. De acordo com o portal, apresentador do Grupo Globo deixou de pagar valores acordados judicialmente de um débito de mais de 1,3 milhão junto a uma empresa. A matéria é muito recente, enviada pelo nosso querido irmão Lucas França, esse veterano aqui nas dicas, que fica mais um abraço para ele. O narrador da Globo e apresentador do programa Bem Amigos no Sport TV, Galvão Bueno, sofreu um bloqueio em suas contas após decisão judicial por um reconhecimento de um débito de mais de 1,3 milhão junto a um credor. O débito foi homologado pela 9ª Vara Civil de São Paulo e a informação inicial é do portal O Dia. Os valores penhorados das contas do narrador, detidos pela Justiça, ainda teria sobrado para familiares de Galvão, agora que também entraram na negociação como avalistas da aquisição de crédito. O processo judicial havia começado em junho. Na época, Galvão pagou 600 mil da dívida aberta, mas ainda sobraram duas parcelas de 120 mil para quitar o montante, pouco mais de 760 mil reais em débitos que não foram pagos em duas parcelas atrasadas. Senhores do mundo. Olá, seja muito bem-vindo a este humilde canal. Aqui quem vos fala é o Davi, dessa vez morrendo de frio, família. Nem parece que eu tô no Nordeste, mas enfim. Meus nobres e queridos irmãos, quando a gente escuta que a Globo vai de mal a pior, todo cidadão de bem, todo cristão, se sente bem com essa notícia. Isso é um fato. Porque nós lembramos muito bem, principalmente você que está desperto, lembra que a Globo ajudou muito para que o país... Talvez ela seja a principal peça que tornou tudo possível de tornar o país essa colônia eterna. Tudo foi possível graças ao apoio da Globo, que ajudou a eleger presidentes ilegítimos como o Fernando Collor, por exemplo, que é um fruto da Globo. Ele jamais teria conseguido chegar lá se não fosse a Globo apoiando ele, fazendo programinhas dia de domingo, mostrando o cara como um deus. Transformou políticos sérios na opinião pública em palhaços, como foi com o Dr. Enéas. Então a Globo, diante desses fatos, ela é muito responsável pela situação atual. Sem contar outros assuntos. Agora mesmo ela chama a atenção de novo ao transmitir um jogo feminino e se referir a jogadora sem gênero, chamando Elo, se eu não me engano. Então essa é a Globo, né? Apoiando essa agenda global, apoiando a decisão do PT, que já está procurando o STF para obrigar as pessoas a se referirem assim, sem gênero, para não ofender os coloridos, enfim. Quando a gente escuta que o Galvão Bueno está numa situação difícil, infelizmente não é para a gente se alegrar, meus irmãos. E eu digo infelizmente mesmo, porque faz parte da grande mídia, é um dos seus artistas principais, então é farinha do mesmo saco. Mas tem que dizer infelizmente porque... Sendo realista e colocando os pés no chão, se tá ruim para Galvão Bueno, imagine como tá pro povão. Uma notícia dessa, dizer que o cara teve as contas bloqueadas, inclusive dos seus credores, né? Ninguém teve nem para bancar ali a parcela dele. Pessoas que confiam nele, que inclusive foram credores dele, e não tiveram também para bancar. Então mostra a real situação do Brasil. E realmente essa situação financeira, meus irmãos, tá ficando perigosa para todas as classes. Aquela treta de classes que o PT sempre alimentou e a mídia ajudou a isso, agora tá começando o povo entender que se tá ruim para um, fica ruim para todos. Os únicos que estão lucrando bilhões, e cada ano que passa, isso é comprovado, a gente mostra matérias aqui o tempo todo, é justamente quem não produz nada, são os bancos. E, infelizmente, meus irmãos, é uma questão de lógica. Eu vejo muitas pessoas ainda querer defender o presidente. Eu até entendo que defenda o presidente. Quando tira a economia de fora, o Bolsonaro é até uma pessoa que representa muita gente. Dá até umas opiniões verdadeiras.
Mas, infelizmente, ele deixou a principal mola do seu próprio governo e de qualquer nação, que é o dinheiro. É o que movimenta os países. Ele deixou na mão de um banqueiro. Então, a não ser que a pessoa seja um analfabeto político, a pessoa consegue entender que essa situação onde os bancos ganham cada vez mais e mais dinheiro sem produzir nada, é possível porque temos um banqueiro na economia. O cara estudou lá fora, ele foi treinado para fazer justamente o que ele está fazendo lá. Dólar alto para ele é legal. Por quê? Porque aquelas pessoas de fora, essas grandes empresas, conseguem comprar tudo aqui mais barato. Não tem outra lógica, meus irmãos, em alguém que nasceu nesse país e por acaso vive e sobreviva aqui, querer o dólar alto. Muito pelo contrário, nós queremos nossa moeda forte, valendo muito mais do que o dólar, porque temos patrimônio para isso. Eles é que não têm. Precisam criar dinheiro a partir do nada. Nós não. Nós temos a riqueza real para atrelar a nossa moeda a isso. Podemos ter um real forte, uma moeda, tirava até esse nome, uma moeda brasileira de fato, forte. Mas se você tem alguém na economia que não quer isso e diz que é bom o dólar alto para acabar com a farra das empregadas na Disney, como ele já declarou, é porque ele serve a alguém ou faz parte de um grupo que tem comprado as riquezas do Brasil por um valor bem menor, que é o que acontece quando a nossa moeda baixa. Eles lá continuam ganhando em dólar, eles lá continuam ganhando em euro. Agora, se um euro compra 5, 10 vezes mais do que comprava há 5, 6 anos atrás, então para quem está comprando é ótimo. E seguindo a lógica deles, é melhor ainda quando você faz parte de quem está se aproveitando de tudo. Então por aí você começa a entender aonde a gente está. A Globo, embora ela continue sendo uma empresa muito rica, é fato, e como você viu nessa print que eu postei aí, ela está devendo muito mais, a dívida dela aumentou. Porque ela também ganha em real. E paga em dólar. Então quanto mais a moeda se desvaloriza, ela deve mais. Agora, sendo realista, meus irmãos, a Globo não está quebrada. Ela está deixando de lucrar tanto como já lucrou. Mas o gado ainda dá muita audiência para ela. Essa Copa América mesmo, no SBT, ela deixou bem claro isso. A Globo, com a sua programação normal, transmitindo outras coisas menos relevantes, ela conseguiu bater na Copa América, bem dizer, toda. Apenas no último jogo, a final, né, que o Brasil fez aquele papelão, inclusive, foi que o SBT conseguiu bater na Globo, mesmo com o jogo do Brasil. Então, resumindo, a gadaiada reclama, a gadaiada fala porcaria, joga cocô lá na emissora, né, no prédio da emissora, mas continua dando ibope a ela. E enquanto isso acontecer, enquanto ela ainda tiver tamanha relevância nas casas do povo, ela vai continuar tendo poder e influência. Esse é um ponto chave que as pessoas precisam entender. E a situação do Galvão Bueno mostra pra gente, prova para aqueles despertos, que a situação no Brasil tem piorado muito e é para todas as classes. Eu tenho mostrado isso aqui através de matérias que estamos caminhando de fato, embora eles falem, não, olha, se eu não ganhar é quem vai virar uma Venezuela. Nós já estamos virando. Isso é um fato. Você não chega em ramo nenhum, eu converso sempre com pessoas inscritas aqui, você não vê ninguém dizer, olha, mas para mim tá legal, para mim tá bom. A não ser que a pessoa seja banqueiro, você não escuta ninguém dizer que tá boa as coisas. E aí, meus irmãos, é só calcular. Do jeito que as coisas vão, onde é que a gente vai parar? Com essa pergunta e esse pensamento, eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Gostaria de saber a tua opinião sobre o que a gente falou aqui. Diz também a sua experiência nesses tempos difíceis, como está sendo, se as coisas melhoraram para você ou não, meus irmãos. Eu faço questão de ler. A gente volta amanhã, se assim o Criador permitir. Um abraço, fiquem todos com Deus e tamo junto.